Eu quero dar uma boa noite a todos aqueles que estão vendo esse vídeo e dar a paz do Senhor a cada um dos irmãos. Não importa se é da Igreja Assembleia de Deus, não importa se é da Igreja Batista, Presbiteriana, não importa qual igreja. Na verdade, a igreja verdadeira do Senhor não é tijolo, não é casa, não é templo. A igreja do Senhor é a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Ela é o templo do Espírito Santo, se assim nós buscar do Senhor e quiser que a nossa vida seja o templo do Espírito Santo. Essa é a verdadeira igreja. Não importa o nome da placa. É lógico que tem que ter as igrejas para ter as reuniões, os ensinos. Escola Bíblica Dominical, cada igreja tem o seu ensino, não é? Mas tudo tem que ser de acordo com a palavra. Então, para mim, no meu modo, no meu entendimento, não existe separação. Para mim, aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus guiar é meu irmão, é a igreja do Senhor. Eu quero citar um salmo aqui, não vou nem ler não, porque apesar que eu estou enxergando meio pouco, a minha Bíblia está lá no carro, então ela não está aqui perto de mim não, mas é um salmo que todo mundo conhece, não tem ninguém que não conhece, que é o Salmo 91. Primeiro versículo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou na sombra, né? Do Onipotente descansará. O que quer dizer essa palavra, no meu entendimento? O que Deus quer falar principalmente comigo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo, eu entendo assim que, igual eu, por exemplo, quando eu aceitei o Senhor lá em 1999, aceitei o Senhor como meu Salvador. Eu tinha vícios, Ele me tirou. Cheguei na igreja numa quinta-feira e me ajoelhei e falei com o Senhor assim: Senhor, se o Senhor me tirar meus vícios, eu vou te servir, porque eu não consigo parar. O meu vício era beber e fumar, mas é lógico que eu tinha muito mais vício, conforme até hoje a gente vai orando e buscando do Senhor libertação, certo? Na vida da gente, a gente nunca fica livre, nós só vamos ficar livre de errar, de tropeçar o dia que o Senhor Jesus vir nas nuvens buscar a igreja, ou que a nossa carne morrer aqui nessa terra, mas assim mesmo nós temos que estar preparados com o Senhor Jesus no coração, com o Espírito Santo guiando a nossa vida, porque nós temos falha, somos imperfeitos, somos pecadores, mas quando nós aceitamos que o Espírito Santo guia a nossa vida, é na hora que nós dizemos assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo não é nada mais nem nada menos do que aquele que aceita o Senhor Jesus como a sua guia, o Espírito Santo como a luz da sua vida, como caminho, verdade e vida. Ou Mahai Sinai se canta la Mahai Sinai. Drei-se Mahai Sinai se canta la Mahai Sinai. Onai Solemihai Sinai. Quando nós aceitamos o Espírito Santo guiar a nossa vida, nós estamos debaixo de uma mão poderosa, uma mão que tudo pode. Nós podemos estar no maior problema nesse mundo, que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. O Senhor, Ele é a solução para qualquer tipo de problema. Mesmo que nós estivermos com a doença de morte, se nós morrer, a nossa carne, mas nós estivermos debaixo das mãos poderosas de Deus, que é no esconderijo do Altíssimo, o nosso espírito irá subir para a eternidade. Ele irá subir para o lugar de paz, de felicidade, de tranquilidade, para que o dia que o Senhor Jesus buscar a igreja, que o Senhor Jesus nos levar para o céu, nós estaremos
preparado para caminhar nas mansões celestiais, aquela que já está preparada, que o Senhor Deus já preparou para nós morar um dia. É só nós preparar a nossa vida a cada dia. É difícil, é difícil, é difícil. Viver nesse mundo, fazer a vontade de Deus é difícil? É quase impossível. Só que quando nós pedimos o Espírito Santo, ele estende a sua mão e nos dá o recurso. Talvez o povo do mundo julga aquele que está buscando a Deus por causa de algum tropeço, por causa de alguma falha, erro, mas nós não devemos olhar para o homem conforme a palavra do Senhor nos ensina, para nós não olhar para o homem, olhar para cima, de onde vem o socorro, que o socorro vem do nosso Senhor Deus. Senhor Pai, Senhor Filho, Senhor Espírito Santo. O homem ele não tem nada para sua vida. O homem, Odre Mahai Sinai. Desse canto ela Mahai Sinai. O homem não tem a solução para aquele que está doente no hospital. O homem não tem solução para aquele que está acamado no lar. Mas o Espírito Santo tem, clame a Ele, clame ao Senhor, porque Ele vai estar do seu lado, Ele vai estar com as suas mãos poderosas estendidas, porque Deus é poderoso, Deus é maior do que qualquer doença, Deus é maior do que qualquer enfermidade, Deus é maior do que qualquer problema, Deus é a solução da nossa vida, Deus é a solução da sua vida. Você que está vendo aí agora esse vídeo, está vendo eu falar, não olhe para mim, eu como homem, meus defeitos, mas olhe o que eu estou falando, que o Espírito Santo pode mudar a sua vida, o Espírito Santo pode mudar a realidade da sua vida, pode te dar paz, pode te dar alegria, pode te dar um livre acesso à eternidade de Deus para conversar com Ele, para depositar o seu problema, a sua necessidade, porque a necessidade que nós temos o homem não pode suprir, mas o Espírito Santo de Deus pode. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele pode suprir a nossa necessidade, qualquer necessidade Ele pode. Você que está no leito do hospital, o Espírito Santo nesse momento Ele pode suprir sua necessidade, clame a Ele. Clame o Espírito Santo, clame ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque Ele é a solução. Deus deixou o médico para cuidar de você, Deus deixou o médico para cuidar da minha vida, mas Ele pode te tirar desse leito aí com remédio ou sem remédio, com médico ou sem médico. Se Deus quiser, Ele pode, porque Deus é maior do que qualquer doença, maior do que qualquer problema, Ele é a solução de tudo para a vida do homem. Basta que o homem entregue o seu caminho ao Senhor, confie no Senhor e tudo mais Ele fará. Isso está escrito na palavra do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele pode dar solução na sua vida nesse momento. Ele pode suprir a sua necessidade. Tudo aquilo que você está sentindo, que está te oprimindo, que está te entristecendo, o Senhor pode tirar. Ele pode transformar a sua tristeza em alegria, porque não tem alegria a não ser com o Espírito Santo de Deus, que pode repreender todo pecado, toda dificuldade que está na sua vida, que está na minha vida, que está na nossa vida, porque não quer dizer que nós somos igreja do Senhor, que nós não temos defeito, nós não temos falha. O defeito maior que o homem tem é olhar o defeito do outro. Quando ele vê a pessoa com problema, com dificuldade, em vez dele orar pelaquela vida para que Deus vai lá e supra aquela necessidade, ele fala mal do irmão, daquele que está com problema. Não faça isso. Quando você vê o seu irmão com problema, com dificuldade, clame para que o Espírito Santo vá lá na casa dele, que vai na vida dele de encontro a ele, para poder dar a solução para aquele problema. Porque o irmão, quando ele está com problema, que ele está sofrendo, ninguém sabe o que ele está passando, não. É só ele e o Senhor que sabe do problema. Então, quando você vê uma pessoa com problema, vai, ora, dobra o seu joelho no seu quarto, onde você estiver, e ore pela vida dele. Fala, Senhor, abençoe aquele irmão meu que está com aquela dificuldade, porque o Senhor é o único que pode
enviar o socorro. O Espírito Santo ele vai onde o homem não pode. Mas se nós clamar aqui do nosso lar, onde nós estiver, Deus envia o Espírito Santo lá para poder resolver aquele problema, para poder dar uma solução àquela vida que está necessitada, que está precisando de ajuda. O homem não pode, mas o Espírito Santo pode. Essa é a palavra que eu quero dizer nesta noite e deixar e pedir. E falar para os irmãos que o Espírito Santo de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é a solução da nossa vida. Não adianta nós olhar para esse mundo e achar que esse mundo tem alguma alegria para a nossa vida que não tem, não. Principalmente eu que saí na época, em 1999, que eu aceitei o Senhor Jesus, o que eu passei nessa vida, eu já sei o que é. Eu nunca mais quero ter essa experiência terrível que eu tive, que o Senhor me tirou de lá, com todo pecado, com toda falha, mas eu nunca mais quero. Eu quero servir o meu Deus até na hora da minha morte, ou até na hora que o Senhor Jesus voltar nas nuvens. Eu não tenho condição nenhuma de mim mesmo. Eu sou um pobre necessitado, eu sou incapaz, mas eu coloco a minha vida diante do Espírito Santo, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que o dia que eu morrer, eu esteja preparado para subir para o reino de Deus, conforme Ele já preparou, conforme Ele mesmo falou. Não vai subir para o céu quem não quiser, quem não reconhecer que é falho, que é pecador, e aceitar o Senhor Jesus e fazer a vontade do Espírito Santo. Eu sei que nós somos falhos, somos imperfeitos, pecadores, mas o que importa é nós reconhecer. O Senhor Deus não vai enviar o Senhor Jesus para buscar homem bom, não. O Senhor Deus vai enviar o Senhor Jesus para buscar aquele que está com a espada desembainhada lutando, falando que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus e o Senhor Deus é a solução do homem. Isso é que Deus quer. Deus não vai buscar santo na terra, porque não existe santo na terra. O único santo que existe, que rodeia sobre o homem, é o Espírito Santo que Deus envia quando o homem clama pelo sangue de Jesus. Deus envia o Espírito Santo para livrar ele do pecado, para ele ter acesso a Deus Pai e ouvir a voz do Senhor. Esse é o único santo, é o Espírito Santo. Os demais não. São vidas que se entregam para ser usado pelo próprio Espírito Santo, para que Deus realize a obra aqui na terra, para resgatar os seus fiéis, aquele que ele quer salvar, que ele dá uma oportunidade. Porque na verdade quem dá a oportunidade, o homem, é Deus. Deus não precisa do homem. O homem tem que reconhecer que ele precisa do Senhor Deus, que ele precisa da salvação. Porque se ele assim não fizer, não se arrepender do seu pecado e não aceitar o Senhor Deus como o único e suficiente Salvador, Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele não vai chegar no céu, porque não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo, Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a palavra que eu deixo nesse vídeo e quero dar a paz do Senhor a todos. E aquele que quiser receber esta palavra humilde que Deus me deu para pôr nesse vídeo, pode aceitar, porque o Senhor Deus vai abençoar a sua vida, seja qual a situação for. Aceite nesse momento, porque é o Senhor Deus que está falando no seu coração, está falando na sua alma neste momento. A paz do Senhor a todos, que todos fiquem com o Senhor Deus neste momento. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Salvador. Amém.